Rodrigo é um dos jogadores mais talentosos do mundo, no entanto, muitas vezes é subestimado. Sua trajetória rumo ao sucesso como jogador de futebol de elite é notável, pois ele saiu de uma origem humilde no Brasil para se tornar uma peça fundamental em um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid. Apesar de enfrentar dificuldades durante seu tempo no Real Madrid, incluindo alguns momentos difíceis que levaram muitos repórteres espanhóis a pedir que o clube vendesse o jogador, Rodrigo não deixou que essas adversidades o definissem. Ele continuou a se destacar como um jogador especial e importante para a equipe. Então, como Rodrigo surgiu do nada e se tornou a próxima grande estrela do futebol? Vamos dar uma olhada na ascensão da carreira de Rodrigo. Ele nasceu em 9 de janeiro de 2001 e foi criado em um bairro pobre de Osasco, uma área em São Paulo. Os pais de Rodrigo eram adolescentes quando ele nasceu, o que significa que eles não estavam preparados para criá-lo, mas fizeram as coisas funcionarem. O pai de Rodrigo, Eric, era um ex-jogador de futebol profissional que jogou nas ligas inferiores do Brasil. Ele aparentemente se afastou dos gramados para garantir que Rodrigo tivesse um pai presente em sua vida. Rodrigo tinha o mesmo amor pelo futebol que seu pai e não tinha qualquer outro brinquedo exceto uma bola de futebol, que jogava com ela em todos os lugares da casa. Ele era obcecado pelo futebol, o que o ajudou em sua jornada para se tornar um jogador de futebol profissional. Ele se tornou tão bom com o futebol que o Santos queria que ele se juntasse às categorias de base quando tinha apenas 10 anos. Além disso, aos 11, ele se tornou o jogador mais jovem a assinar com uma marca esportiva. Santos teve a contratação de Rodrigo no final de 2017, mas seu primeiro impacto real aconteceu em janeiro de 2018, quando ele marcou seu primeiro gol sênior, garantindo uma vitória no último minuto e uma vitória por 2-1 fora de casa contra a Ponte Preta. Ele foi convocado para a seleção da Copa Libertadores e se tornou o jogador mais jovem do Santos a disputar a competição. Isso mesmo, Rodrigo estava quebrando recordes e fazendo história pelo Santos, clube onde craques como Pelé e Neymar Júnior jogaram. 15 dias depois, ele estreou na competição e marcou seu primeiro gol no torneio, garantindo uma vitória por 3-1 sobre o Nacional com apenas 17 anos, 2 meses e 6 dias, tornando-se o brasileiro mais jovem a marcar na competição na época. Rodrigo continuou fazendo gols e exibindo sua energia eletrizante e técnica no Santos, e grandes clubes ao redor do mundo começaram a notar, especialmente Barcelona e Real Madrid. Antes de tomar qualquer decisão, Rodrigo estava totalmente focado em ajudar o Santos em campo, e ele realmente marcou grandes gols para o clube, marcando seu primeiro hat-trick profissional na vitória por 5-2 em casa contra o Vitória. No geral, na temporada 17-18, Rodrigo teve um total de 9 gols e 3 assistências em 43 jogos, o que é muito bom para um adolescente. Foi em junho de 2018 que o Real Madrid, que não estava preparado para permitir que outro prodígio brasileiro passasse para os rivais, concordou com uma transferência de 45 milhões de euros para Rodrigo, com ele se juntando a Los Blancos em junho de 2019, quando ele tinha 18 anos. Como mencionei, o Real Madrid não queria abrir mão de outro grande talento brasileiro, como aconteceu com Neymar quando ele decidiu se juntar ao Barça em vez deles. Então agora, o Real Madrid garantiu que colocaria as mãos nas próximas 2 joias brasileiras, uma delas sendo Vinícius e Rodrigo. Rodrigo fez sua estreia no Real Madrid em setembro de 2019 contra o Osasuna, e 1 minuto depois de entrar, marcou seu primeiro gol na liga. Rodrigo causou um impacto instantâneo para Los Blancos. Alguns meses depois, ele marcou seu primeiro hat-trick pelo Real Madrid na vitória por 6-0 sobre o Galatasaray na campanha da Liga dos Campeões de 2019-20. Isso fez de Rodrigo o segundo jogador mais jovem a marcar um hat-trick na Liga dos Campeões e também o primeiro jogador nascido no século XXI a fazê-lo. Rodrigo não só está fazendo história pelo Real Madrid, mas também está fazendo história na competição mais histórica de todas, a Liga dos Campeões. No geral, para a campanha de 2019 a 2020, Rodrigo conseguiu 9 gols e 3 assistências em 29 jogos. Seus 2 gols em 19 jogos da La Liga desempenharam um pequeno papel na campanha de sucesso da La Liga para Los Blancos, onde acabaram vencendo o Barcelona para ganhar o título da Liga em sua primeira temporada no Real Madrid. Não foi nada muito louco, mas foi um bom começo para alguém que ainda está na adolescência. A temporada de 2021 não foi boa para Rodrigo. Ele teve alguns bons momentos na temporada, como marcar um gol na vitória por 3-2 sobre o Inter de Milão na Liga dos Campeões, mas fora isso, Rodrigo não fez muito. Na verdade, suas estatísticas totais para a temporada acabaram sendo apenas 2 gols em 33 jogos. Definitivamente rebaixado desde sua primeira temporada no clube, houve vários relatórios espanhóis desta vez que começaram a chamar Rodrigo de sombra de Gareth Bale, devido a ambos terem um impacto mínimo no Real Madrid. A diferença é que Rodrigo é um jovem que queria provar seu valor no maior clube do mundo,
mundo, enquanto Gareth Bale não se importava mais e só queria jogar golfe o dia todo. Além disso, havia muitas pessoas nas redes sociais falando sobre como os dois talentos brasileiros que o Real Madrid contratou, Vinícius Júnior e Rodrigo, foram um fracasso e que o Real Madrid devia vendê-los. No entanto, eles estão arrasando agora. De qualquer maneira, o futuro de Rodrigo no Real Madrid estava incerto enquanto Zidane ainda era o técnico. No entanto, a chegada de Ancelotti mudou completamente seu jogo para a temporada seguinte e ele se tornou mais eficaz. Antes de falarmos sobre a transformação de Rodrigo com Ancelotti, gostaria de lembrá-lo de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para mim e eu realmente agradeço. Agora, junto do Vinícius, Rodrigo está brilhando com a chegada do Ancelotti. Nos últimos jogos restantes da La Liga, o Real Madrid estava na corrida pelo título e perdia por 2-0 para o Sevilla. Então, Rodrigo entrou no intervalo e marcou um gol importante contra o Sevilla, inspirando o Real Madrid a se recuperar e vencer este jogo importante por 3-2. Algumas semanas depois, contra o Espanyol, ele marcou 2 gols cruciais na vitória por 4-0, garantindo que o Real Madrid conquistasse seu 35º título da La Liga. Além disso, nas quartas de final da Liga dos Campeões, ele entrou como reserva na segunda partida contra o Chelsea, quando o Real Madrid estava perdendo por 3-0. No entanto, Rodrigo marcou um voleio e enviou o jogo para a prorrogação, onde Benzema marcou o gol da vitória, permitindo que o Real Madrid avançasse para as semifinais. Na semifinal histórica contra o Manchester City, o Real Madrid estava perdendo por 5-3 no total. No entanto, aos 89 minutos, Rodrigo marcou um gol para dar esperança ao Real Madrid. Aos 91 minutos, Rodrigo completou uma reviravolta quase impossível para empatar a partida e enviá-la para a prorrogação. Foi então que o Real Madrid ganhou um pênalti e Karim Benzema cobrou e marcou. Benzema ofereceu a Rodrigo a oportunidade de cobrá-lo, mas Rodrigo disse a Benzema para cobrá-lo, pois ele é o cobrador de pênaltis designado e não queria ser egoísta e tentar fazer um hat-trick. Rodrigo realmente colocou o time antes de si mesmo, e isso é algo que deve ser respeitado. O Real Madrid venceu a Liga dos Campeões naquela temporada depois de derrotar o Liverpool por 1-0. Os gols cruciais de Rodrigo nas eliminatórias foram praticamente a razão pela qual o Real Madrid venceu a Liga dos Campeões. Rodrigo realmente passou de um jogador que os repórteres espanhóis queriam que o Real Madrid se livrasse para um herói. O arco da redenção de Rodrigo é surreal. Rodrigo marcou 9 gols e 10 assistências em 49 jogos, uma tremenda melhoria em relação à temporada anterior. Vamos fazer a transição para a Copa do Mundo, onde Rodrigo provavelmente teve o maior revés que já enfrentou. Rodrigo não teve o melhor dos torneios, apesar de ter uma assistência na vitória por 1-0 sobre a Suíça na fase de grupos. No entanto, como todos sabemos, sua jornada foi interrompida nas quartas de final, onde perderam para a Croácia nos pênaltis. Um grande motivo para essa derrota é por causa de Rodrigo, já que ele foi o primeiro a errar a cobrança de penaltis para o Brasil, e seu pobre desempenho acabou não sendo salvo. No entanto, em vez de Rodrigo aproveitar este momento para lamentar sobre o fato, ele está jogando melhor do que nunca na temporada 22-23, com 14 gols e 11 assistências em 49 jogos até agora. Esta é a primeira vez que Rodrigo chega a 2 dígitos de gols e assistências, o que mostra que ele está melhorando continuamente como jogador. Ele também marcou gols importantes para o Real Madrid nesta temporada, marcando 2 gols na vitória por 2-0 sobre o Chelsea, na segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões, o que garantiu que o Real Madrid iria para a semifinal para tentar manter o troféu e 2 gols na final da Copa do Rei. Na minha opinião, o mundo ignora o quão talentoso Rodrigo é por causa de quão bem Vinícius Júnior está indo recentemente com o Real Madrid. No entanto, Rodrigo ainda é um excelente jogador em campo e já fez seu papel na história do Real Madrid, com apenas 21 anos, e só vai continuar a jogar no Real Madrid por muitos mais anos. Não me surpreenderia se Rodrigo se tornasse um dos melhores jogadores do mundo junto com Vinícius Júnior. Afinal, Rodrigo ainda é tão jovem e já vale 80 milhões de euros, e só vai subir daqui. Honestamente, mal posso esperar para ver o que o futuro reserva para este emocionante talento brasileiro. De qualquer maneira, se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!